Povo, fala aí, povo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E aí, como você está? Espero que você esteja bem, para honra e glória do nosso Deus. Mais um videozinho aqui para o nosso canal, para honra e glória desse Deus Todo-Poderoso, soberano, Criador dos céus e da terra, o autor da salvação, o autor da nossa vida. E eu louvo a Deus por mais essa oportunidade de poder estar aqui ministrando para as nossas vidas, porque ao falar com você, Deus também traz grandemente essa palavra ao meu coração. E hoje eu trago um texto que eu gosto muito, que está lá em Mateus 13, que fala sobre, Mateus 14, que fala sobre Jesus anda sobre as águas. E eu não vou relatar todos esses versículos, porque creio eu que você conhece um pouco dessa história. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as ondas, por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu e foi andando. Mas quando reparou no vento, ele ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, 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 salva-me. Imediatamente o Senhor Jesus estendeu a mão, homem de pequena fé, porque duvidou. Eu resumi dos versículos 22 ao 34, homem de pequena fé, porque duvidou. Se pararmos para analisar o texto de Mateus 14 e depois ir para Hebreus 11, a gente vai ver que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que tem fé e ele se aproxima de Deus, ele acredita na sua existência. Não tem como servir a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, se você não tiver fé. Você precisa acreditar que Ele é o Criador dos céus e da terra. Você precisa acreditar que Ele entregou Jesus na cruz do Calvário por nós que somos pecadores, para que tenhamos o quê? A vida eterna. Tenhamos uma chance nessa vida de reconhecer que somos pecadores, de nos arrepender, de entregarmos a nossa vida para Ele, para vivermos eternamente. Então, quando eu trago esse texto de Mateus e eu trago Hebreus, entendendo que preciso ter fé, independente das lutas e das provações, quando a onda forte vir, buscar ainda continuar olhando para Jesus Cristo. Havia uma multidão. Quando a mulher do fluxo de sangue, ela falou, eu vou tocar. Se pelo menos eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Havia uma multidão que impedia ela de enxergar a Jesus. Mas ela teve fé e ela com ousadia rompeu com a multidão e tocou nas vestes de Jesus. Pedro, ele ficou com medo. E muitas das vezes o desemprego, a doença, a traição, a humilhação vem como uma onda forte, vem como uma multidão tapando a nossa visão, impedindo muitas das vezes de enxergarmos a Jesus Cristo. Mas só que aí entra Hebreus. Nós precisamos crer que Jesus está conosco no barco, crer que Jesus Cristo está conosco andando sobre as águas, crer que Jesus Cristo está conosco no meio da multidão, mesmo que você não consiga enxergá-lo, Ele está contigo, mas é preciso você crer, é preciso você ter fé, que o Senhor Jesus Cristo é o único que pode mudar a sua vida, a sua situação, essa causa que para o homem parece impossível, somente o Senhor Jesus Cristo. E no momento que o Senhor estende a mão e levanta Pedro, ele fala, o homem de pequena fé, por que duvidaste? Muitas das vezes nós deixamos a incredulidade entrar na nossa vida. Não, eu não vou conseguir essa cura, não vou conseguir salvar o meu filho das drogas, não. Ai, não vou conseguir esse trabalho, nada tá dando certo, eu tô frustrada, ai, eu tô desanimada. Mas simplesmente porque a onda veio e você perdeu Jesus de foco, só que Jesus estava lá o tempo todo. Jesus, ele não deixou de caminhar sobre as águas para ir ao encontro de Pedro. Jesus, ele continuou caminhando. A única coisa que Pedro fez foi ficar com medo quando a onda forte veio e ele não conseguia mais ver Jesus. Aí é onde eu me remeto à mulher do fluxo de sangue. A multidão era grande, ela não conseguia ver Jesus, mas ela continuou com sua fé, se eu tocar. Ali naquele momento, Pedro ele poderia continuar caminhando, mesmo com a onda, mesmo com a tempestade. Mas esse texto bíblico vem para nos mostrar que mesmo na situação de medo,
Não permita que a sua fé seja abalada. A sua fé, ela precisa estar em Jesus Cristo. Não duvide que Ele pode acalmar a tempestade. Não duvide jamais que Jesus Cristo pode te dar a cura. Não duvide jamais que Jesus Cristo pode mudar o quadro da sua família e restaurar casamentos e restaurar a união entre pai e filho. Não duvide jamais que Deus pode fazer o impossível. Creia, somente creia. Tenha fé em Jesus Cristo. E eu trago hoje essa palavra para a nossa meditação. Mesmo que a tempestade venha com grandes ondas e você não consiga enxergar Jesus Cristo, Ele está contigo. Tenha fé em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe grandemente e poderosamente. Que jamais, 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 jamais falte a presença do nosso Deus no seu dia. A paz.